Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa terceira aula de Práticas Contábeis 2. Eu sou o professor Regis Garcia. Antes, porém, de nós darmos início ao conteúdo da nossa aula de hoje, eu preciso dar um recado para vocês, um recado muito importante, sobre o Avaliar 2020/2. Este é o processo de avaliação que a instituição promove anualmente e é muito importante a sua participação, aluno. A sua opinião é mais do que importante. Você tem até o dia 22 de novembro para participar do Avaliar 2020 segundo semestre. É por meio deste canal que você pode dar a sua opinião, apontar pontos de atenção para a instituição que busca, com certeza, melhoria contínua em melhor atendê-lo e buscar melhores formas de ensino. Por isso, a sua participação é fundamental. Até o dia 22 de novembro, acesse o seu AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, e procure pelo banner do nosso Avaliar. Nós contamos com a sua participação. Agora, vamos ver um resumo da nossa aula de hoje. Nós estudaremos os aspectos legais relacionados com os regimes de tributação. Então, nosso foco hoje são os regimes de tributação. E neste caso, nós vamos tratar de dois regimes muito importantes de tributação, quer sejam eles o lucro real e o lucro presumido. O lucro real e o lucro presumido. As competências de ensino dão conta de conhecer e aplicar os requisitos contábeis e legais relacionados aos regimes de tributação real e presumido. Aqui você tem acesso às palavras-chave para a recuperação da aula no segundo momento. Essa, portanto, a nossa aula de número 3. Falar de regimes de tributação é fundamental porque as empresas possuem em suas atividades um grande percentual de sua renda, de suas receitas, sendo convergidas em tributos. Nós sabemos que os tributos de ordem federal, de ordem estadual, de ordem municipal, impactam muito no faturamento das empresas e também, e consequentemente, nos seus resultados. Vamos ver o contexto, portanto, no qual esta temática se insere. Primeiramente, é por meio do processo de regime de tributação que nós apuramos o lucro do período. Então, a depender do tipo de regime de tributação, nós temos as respectivas formas de apuração do lucro. Se nós apuramos o lucro, nós precisamos tributar este lucro. Portanto, a partir do lucro encontrado, seja pelo regime normal, que é o lucro real, seja pelo regime presumido, você passa, então, a tributar este lucro, né? Por meio de dois tributos em especial, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. No processo de apuração do lucro pelo regime real, nós temos adições e exclusões fiscais, que, na verdade, representam ajustes em relação à contabilidade fiscal, societária, desculpe, societária. Então, a contabilidade societária versus a contabilidade fiscal gera a necessidade de se fazer alguns ajustes de adições e exclusões. Esta relação que nós apontamos, ela vai ser determinante para que nós saibamos corretamente, né, o valor do imposto de renda e o valor da contribuição social a serem recolhidos a partir do lucro apurado. Por isso que o regime de tributação ele precisa ser conhecido e é isso que nós faremos na aula de hoje. Aspectos legais.
Quando nós falamos em regimes de tributação, nós precisamos compreender a estrutura tributária que dá sustentação aos tributos, aos impostos no país. Por isso, alguns aspectos relevantes precisam ser levados sempre em consideração. E é isso que nós veremos a partir de agora. Primeiramente, nós vamos tratar aqui das limitações quanto à tributação. Os entes da federação, né, eles não possuem total liberdade para operarem a instituição de imposto, a alteração de imposto. É necessário que se leve em consideração alguns aspectos. Como, por exemplo, é proibido a qualquer um dos entes da federação, e aí nós estamos falando sempre de municípios, de estados, do Distrito Federal e do governo federal, ok? Primeiro, eles não podem criar ou aumentar tributos sem que haja previamente, né, uma lei. Então, eles precisam ter uma lei que dê amparo à criação do tributo, que dê amparo à alteração de tributo. Este, inclusive, atende a um dos princípios do direito tributário, né, que é a legalidade, ou seja, necessidade de uma lei que dê amparo ao tributo que está sendo criado ou aumentado, né? Também é proibido cobrar tributos no próprio exercício fiscal em que as leis instituíram este tributo. Isso aqui tem a ver com a questão da anterioridade, né? Nós não podemos cobrar tributos antes da lei que deu origem aos mesmos, né? Outro aspecto é estabelecer por meio de tributos interestaduais e intermunicipais limitações ao tráfego de pessoas ou mercadorias. Então nós não podemos, né, afetar o direito de ir e vir das pessoas por meio de tributos. Os entes da federação não podem fazer isto. Eles também não podem cobrar tributos entre si. Isso significa que o município, por exemplo, não pode cobrar tributo do Estado, nem do Distrito Federal e nem do governo federal. Por sua vez, o Estado e o Distrito Federal não podem cobrar tributos do governo federal e também não dos municípios, enquanto que o governo federal também não pode cobrar tributo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Há proibição, como nós vimos, em relação a isto. Continuemos. É proibido também cobrar impostos de templos de qualquer culto, partidos políticos, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação de assistência, de educação e de assistência social, sem finalidade lucrativa, né? E o papel que é destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Isso é uma garantia constitucional, né? Ela dá imunidade tributária a estes tipos de entidades. Então, templos religiosos de qualquer culto, a questão das entidades educacionais e de assistência que não tenham finalidade lucrativa, né? E também os partidos políticos, além dos sindicatos dos trabalhadores. Então, eles são protegidos pela própria Constituição, no sentido de que não podem ser tributados nem pelo governo federal, nem pelos estados e Distrito Federal, e tampouco pelos municípios. Continuando. Toda a estrutura tributária do Brasil, ela está sob a gestão, né? Está estruturada sob o Sistema Tributário Nacional, o STN, né? O primeiro aspecto a ser considerado em relação ao STN é o que é um tributo, em primeiro lugar, porque se nós estamos falando aqui de um sistema tributário, então nós estamos falando, né, necessariamente de um tributo que é instituído, né, por qualquer um dos entes da federação. Vale destacarmos aqui que o tributo, enquanto instrumento de arrecadação, ele serve
para determinadas finalidades. E o que diferencia cada um dos tributos é exatamente estas finalidades. Vejamos lá. A distribuição, né, classificatória dos tributos está aí na tela para vocês. Então, nós temos os impostos, as taxas e também a contribuição de melhoria. O que quer dizer que impostos são tributos, né, que na verdade não são vinculados, eles servem para dar vazão às atividades das entidades tributantes, municípios, estados, Distrito Federal e Governo Federal. Então eles não têm uma vinculação, né? Ele não tem uma contraprestação específica a ser dada por sua cobrança, tá certo? Já as taxas, elas são a remuneração de serviços prestados pela entidade pública. Enquanto que a contribuição de melhoria e as demais contribuições, elas são vinculadas a determinadas motivações. No caso da contribuição de melhoria, é, claro, a melhoria causada por uma obra pública, afetando positivamente a valorização de um imóvel, por exemplo, ok? Vamos conhecer, a partir de agora, quais são, então, os tributos, né, de cada um dos entes da federação. Vejamos lá. Vamos começar aqui pelos tributos federais. Os tributos federais são aqueles, claro, de competência, né, do governo federal, e aí nós temos o chamado II, que é o Imposto de Importação. No mesmo sentido, nós temos o IE, Imposto de Exportação. O imposto de importação e o imposto de exportação são considerados impostos regulatórios. Por meio deles, o governo federal incentiva ou desmotiva a importação, o mesmo ocorrendo com a exportação. A intenção aqui, claro, né, é a garantia do que nós chamamos de balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações de um país. Bem, além disso, nós temos o ITR, que é Imposto Territorial sobre o Imposto, né, sobre Propriedade Territorial Rural, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, esse aqui incide sobre o processamento de matéria-prima pelas indústrias, por exemplo, né? E o Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que é o nosso conhecido IR, né? Imposto de Renda. Bem, o IPI, ele incide sobre o faturamento das empresas, né? Sobre a venda de produtos que são fabricados, produzidos pela indústria. E o imposto de renda incide sobre o lucro, sobre a renda, como o próprio nome sugere, de pessoas jurídicas e também de pessoas físicas. Vamos ver o segundo grupo de tributos. Vejamos lá. Os tributos federais ainda consistem em contribuição social sobre o lucro líquido, juntamente com o IR, tributa o lucro apurado pela empresa, o PIS, Programa de Integração Social, e o PASEP, né, que é o PIS do setor privado e o PASEP do setor público. Vale destacar que o PIS e o PASEP hoje integram o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? E a contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS, que também consiste em uma contribuição. Tanto o PIS quanto a COFINS incidem sobre o faturamento das empresas. Vamos em frente. Já no âmbito estadual, nós temos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e também Doação, que também pode ser instituído, cobrado pela União, além do Estado, né? No âmbito municipal, o Imposto sobre Propriedade Predial Territorial Urbana, o IPTU, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS, que na verdade a gente conhece por ISS apenas, mas o nome completo é ISSQN.
tributos incidentes sobre o faturamento. Como nós dissemos sempre, o faturamento, as vendas, seja da indústria, seja do comércio, seja da prestação de serviço, são tributados, né? Toda receita que a empresa gera é tributada. E existem tributos, portanto, sobre a receita, e existem tributos sobre o resultado. Sobre a receita que nós veremos agora. Vamos lá. Para que nós possamos exemplificar, nós vamos trabalhar aqui com um case, né? Vamos imaginar que uma determinada empresa, ela atue simultaneamente, então ela pode atuar aqui para fins didáticos, claro, né? Então nós vamos simular o faturamento dela como comércio, vamos simular como indústria e vamos simular como prestação de serviços, ok? São as três formas aqui que geram impacto sobre a tributação do faturamento da empresa. No mês de junho de X1, ela faturou R$200 mil. Então, neste caso aqui, a base que nós utilizaremos, né, para cálculo de todos os tributos incidentes sobre o faturamento é de R$200 mil em cada um dos ramos, né? E a pergunta é exatamente essa: quais tributos seriam cobrados desta empresa sobre o seu faturamento? Vamos aqui conhecer, né, primeiramente, os tributos que incidirão sobre esta empresa, né, em relação ao governo federal. Primeiro, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Fabricado, na verdade, né, ele se refere à indústria, e este valor do IPI é de acordo com uma tabela, né, que especifica o percentual de acordo com o produto fabricado. O outro tributo que incidirá sobre o faturamento da empresa enquanto indústria é o PIS. O PIS ele tem duas alíquotas, né? Isso aqui é importante, ó. 1,65% se o regime de cálculo do PIS for pelo regime não cumulativo. Esse regime não cumulativo é utilizado, por exemplo, no caso das empresas que optam pelo lucro real. Ou 0,65%, que seria no caso de regime cumulativo, para empresas que optam pelo lucro presumido, né? A COFINS também incide sobre faturamento e suas alíquotas são diferentes para cada regime. 7,6% se o regime for não cumulativo e 3% se o regime for cumulativo. Aqui cabe uma observação, né? É sempre bom a gente, embora seja algo bastante conhecido no caso de tributação, né? Aqui a gente tem uma questão muito importante. O que é o não cumulativo? A gente pode perguntar, né? Mas o que é não cumulativo? E o que é cumulativo? Quando a gente fala em cumulativo e não cumulativo, nós estamos falando da possibilidade de recuperação dos tributos sobre a fase anterior da operação. Então, por exemplo, se eu compro uma mercadoria e depois revendo, pelo regime não cumulativo, eu recupero o tributo sobre a compra e depois tributo a venda, né? E recolho apenas a diferença entre um e outro. Pelo regime cumulativo, não. Eu apenas pago sobre a venda, não havendo a recuperação, né, no caso da compra, ok? Então, uma vez visto os percentuais, vamos para a resolução deste caso, considerando aí como indústria, né? Então, primeiramente, baseado nas informações disponíveis no quadro 3.1, que é o quadro que nós acabamos de ver, vamos imaginar que o IPI para esta empresa, para o produto que ela vende, é de 15%. Né? Destaco mais uma vez que esse percentual pode variar de acordo com a tabela do regulamento, né, do próprio IPI. O regime que será utilizado para fins de PIS e COFINS será o não cumulativo, ou seja, se a gente está optando aqui pelo não cumulativo, os percentuais serão de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, certo? Então aqui estão
as informações necessárias para a solução desta situação, problema. Vamos lá, o valor dos tributos seria o faturamento, a gente está considerando aqui um faturamento de R$200 mil. O IPI seria calculado sobre esses R$200 mil, ou seja, 15% de R$200 mil seria R$30 mil. O PIS, 1,65% sobre os R$200 mil equivaleria a R$3.300. E a COFINS, 7,6% sobre o faturamento, equivaleria a R$15.200. Ou seja, desta forma, nós calculamos os tributos da empresa, simulando-a como uma indústria, né? Na situação de indústria. Continuemos. Aqui nós temos os tributos estaduais e também o municipal. No que tange ao tributo estadual, nós vamos considerar aqui o ICMS, valor dos produtos e mercadorias, é sobre isto que ele incide, né? E a alíquota depende do regulamento aí de cada estado. Já o ISS, QN, ele incide sobre a prestação de serviços, né, serviços prestados, e a sua alíquota também depende aí do Código Tributário de cada município, né, do regulamento do ISS de cada município, que estabelecerá os seus respectivos percentuais de ISS. Bem, uma vez de posse dos tributos de cada um dos entes da federação, estado e município agora, podemos partir para o cálculo, né? Vejamos lá. Baseado nessas informações dos tributos estaduais e municipais, vamos considerar o ICMS de 18%, vamos considerar o ISS de 3% e vamos calcular, portanto, né, seguindo aí o mesmo valor de faturamento da nossa exemplificação. Olha só. O faturamento de R$200 mil, com um ICMS de 18%, o ICMS corresponderia, portanto, a R$36 mil. O valor, o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, sobre os mesmos R$200 mil, incide aqui 3%, portanto, 6 mil reais, melhor dizendo, né? 3% de 200 mil. E dessa forma, né, nós temos aí a solução do exemplo que nós demos com os impostos, tanto no nível federal, quanto no estadual e no municipal. Regimes tributários. Uma vez que nós compreendemos que os tributos se dividem, né, em impostos, taxas e contribuição de melhoria, uma vez que nós compreendemos também que o governo federal tributa as empresas com os tributos que lhes são outorgados por lei, né? Os tributos que são cabíveis ao governo federal, mesmo ocorrendo com o estado e município, nós podemos agora conhecer os regimes tributários. Vejamos lá. Os regimes tributários, eles significam formas pelas quais os tributos eles são calculados. Então, é a metodologia utilizada, né, para se calcular um tributo, apurar o valor devido deste tributo e, finalmente, recolher este tributo. Então, nós temos aqui, né, 3 verbos: cálculo, apuração e recolhimento dos tributos. A isso nós denominamos, portanto, de regimes tributários. Nós temos um regime tributário que é o regime chamado de cumulativo. O regime cumulativo, as empresas que são optantes do lucro presumido estão sujeitas ao regime cumulativo, né? Em especial no caso do PIS e da COFINS, isso não impacta no ICMS. Então não há, neste regime, a recuperação do imposto incidente sobre as compras. Ou seja, eu tenho as fases, né, por exemplo, do comércio seria compra, né, estocagem,
e, finalmente, a venda. O que acontece no caso do regime cumulativo? Todos os tributos incidirão sobre a venda, né? Sobre este processo aqui. Não me interessa os tributos sobre a compra, que não impactarão também aqui a estocagem, né? Esse é o regime cumulativo. Esse regime, ele se chama cumulativo porque não há o desconto dos tributos que foram pagos por quem comprou a mercadoria na fase anterior. Ele só é tributado à fase final, né? A fase de venda. Vejamos mais. Já o regime não cumulativo, ele representa aquele regime, né, pelo qual um determinado imposto é recuperado no momento da aquisição da mercadoria ou do insumo, né? Além disso, também no caso da matéria-prima. O que ocorre aqui? No processo de compra, você recupera os tributos pagos nesta compra. Isso vai ser deduzido do custo que está indo para o estoque. E depois, na venda, você tributa a venda e faz a diferença entre o tributo gerado na venda e o tributo pago na compra, né? A diferença é o que se recolhe, no caso, para o governo federal. Vejamos mais. Como que nós calculamos? No regime cumulativo, basta, portanto, né, que nós apliquemos, então multipliquemos o faturamento pelos respectivos percentuais sobre o faturamento. Este já será o valor a ser recolhido pela empresa para o governo, né, para a entidade tributante. Já no regime não cumulativo, há que primeiramente se apurar o valor dos tributos sobre as compras, a fase anterior que a empresa teve antes da venda, né? E este valor ele será deduzido do valor apurado sobre a venda. É como se nós tivéssemos aqui, né, na compra, que é a primeira fase, né, na compra, nós tivéssemos aí, né, uma dedução de impostos e na venda nós tivéssemos aqui, né, impostos. Então aqui o resultado seria igual ao valor a recolher. O que nós recolheremos, né, de fato para o governo. Então nós recolheremos a diferença entre o que eu vendi e o que eu comprei em termos de tributo. Por isso o nome, né, vem aí o nome do não cumulativo, tá certo? Vejamos. As alíquotas do PIS e COFINS sofrem alteração ou alterações justamente a partir da forma pela qual você está calculando o tributo, se ele é pelo regime cumulativo ou não é pelo regime cumulativo. Se ele é pelo regime não cumulativo, as alíquotas são de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, enquanto que pelo regime cumulativo é de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS. Lembrando que tanto o PIS quanto a COFINS, né, ambos são aplicáveis sobre o faturamento da empresa. São tributos, assim como o ICMS, assim como o IPI, no caso, cobrados aí, né, calculados sobre o faturamento da empresa. Vamos lá. Dentro de tanto contexto tributário, né, tantos detalhes, o aspecto de percentual, né, a gente tem aqui o que nós denominamos de impacto dos tributos. E aí nós perguntamos, né, mas que impacto? Então, o impacto, na verdade, financeiro. Quando você considera os tributos pagos, né, por uma empresa, a gente sabe que os gastos referentes a estes tributos são bastante elevados. Daí a necessidade de haver um acompanhamento constante das modificações
na legislação tributária, né? E, claro, né, estudos sobre formas mais eficazes de operações com mercadorias, produtos e serviços no que tange à tributação. Vejam que quando nós falamos em planejamento tributário, nós estamos falando, na verdade, né, da possibilidade que a empresa tem de pagar menos tributos, mas dentro da lei, dentro daquilo que a lei permite. A representação gráfica que eu trouxe para vocês mostra exatamente o papel do planejamento tributário em termos de sequência da empresa ao longo do tempo. Vejamos lá. Então, no momento presente, a gente pode dizer aí o hoje da empresa, né? Ela tem a necessidade de haver um planejamento tributário que vai derivar a escolha de ações da empresa que impactarão o futuro, né? Então, as decisões, elas passam a ser amparadas, elas passam a ser estruturadas a partir do que se planejou, a partir do planejamento tributário. Para que lá no futuro, ou seja, no momento subsequente, você tenha a geração do tributo, né, chamado fato gerador, e que isto ocasione economia de tributos, né? Ou seja, lá no momento futuro, você tem fatos geradores determinados a partir do planejamento tributário e também a economia possibilitada por esse mesmo planejamento. A situação, problema, a oportunidade que nós temos de colocar em prática os conhecimentos que nós adquirimos, né, no decorrer da nossa aula. Aqui nós vamos falar dos exemplos de tributação, né, os exemplos práticos de como aplicar a tributação em um determinado caso, em uma determinada situação. Vejamos lá. Se uma empresa, ou uma determinada empresa comercial, ela efetua compra de mercadorias para revenda. Veja só, ela fez uma compra cujo total foi de R$10.000. Na sequência, essa mesma empresa, ela resolve vender essas mercadorias por R$20.000. E a pergunta é, como ficaria o cálculo do ICMS considerando o regime não cumulativo? Então vejam que aqui o foco é no imposto estadual. Lembrando que o imposto estadual, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, incide sobre, né, o faturamento da empresa, sobre o valor das mercadorias que circularam, ok? Vamos ver como ficaria, qual é o impacto, né, do regime não cumulativo neste caso. Primeiramente, nós precisamos considerar, nós precisamos calcular o valor do ICMS sobre as mercadorias adquiridas, ou seja, as mercadorias compradas. Neste caso, foi uma compra de 10.000, tudo bem? Vezes 18%, essa alíquota foi a que nós vamos utilizar para fins de ICMS, portanto, o imposto sobre o que eu comprei é de R$1.800. A gente chama este tributo de ICMS a recuperar. Ok? Por que ele se chama ICMS a recuperar? Porque nós temos o direito de recuperar este valor na fase seguinte, que é a fase da venda, tá certo? Então, por isso, ICMS a recuperar. E no caso da venda, né, no caso da operação seguinte, qual é o impacto desse ICMS a recuperar? Vamos entender, portanto, né? Então, o valor a recuperar é os 1.800, que nós acabamos de calcular, e nós temos aqui o caso da venda, né? Quando a mercadoria ela é vendida, o valor do imposto sobre o faturamento ele é calculado normalmente, ou seja, se eu vendi R$20.000, então R$20.000 vezes 18%, que é o mesmo percentual de ICMS neste caso, né, equivale a R$3.600. Estes R$3.600 é o que nós denominamos de ICMS a recolher. Ou seja, para fins de despesa,
de tributo, ela será de R$ 3.600, a despesa de ICMS sobre vendas, né? E o valor a recolher, R$ 3.600. Mas aí o que nós temos que fazer considerando o regime não cumulativo? Nós precisamos fazer a compensação destes tributos, né? Compensação do ICMS sobre compras versus o ICMS sobre vendas. Vejamos como isto ocorreria, né? Primeiro, nós sabemos agora, né, que o valor a recolher é de R$ 3.600 sobre o valor da venda. Enquanto que, no mesmo sentido, a empresa tem R$ 1.800 derivado da compra desta respectiva venda. O que a empresa fará? Ela recolherá a diferença. Então, R$ 3.600, que é o ICMS sobre vendas, menos R$ 1.800, que é o ICMS sobre compras, ela recolherá, portanto, o total de R$ 1.800. É este o valor que será recolhido, né, por meio da guia de recolhimento de ICMS para o estado em que a empresa está operando a sua circulação, a sua venda de mercadorias. Vamos agora ao momento de interação, respondendo à sua dúvida. Este é o momento que nós damos aquele pulinho lá no chat, vamos ver como estão os comentários, as dúvidas que vocês porventura tenham enviado e nós teremos o prazer de respondê-las. Portanto, até já!
Muito bem, pessoal. Bem, dúvida específica sobre o regime de tributação, assim não há nenhuma no chat, né? Mas a questão dos percentuais do ICMS de estado para estado, né? Parece que gera mais dúvidas, isso é normal. Mas, na verdade, o que ocorre é o seguinte, o imposto, o ICMS no caso, ele é calculado de acordo com as operações serem estaduais ou interestaduais. Só para a gente ilustrar, né, para ajudar vocês a compreenderem este ponto, vamos imaginar o ICMS do estado do Paraná. O ICMS do estado do Paraná é de 18%, de forma geral, né? Mas quando a mercadoria ela é comercializada do Paraná para o estado de São Paulo, esse percentual cai para 12%, dependendo do caso. E o mesmo ocorre quando uma empresa do estado do Paraná adquire a mercadoria do estado de São Paulo, né? Isso cai para 12% de tributação. Em outros estados, o ICMS é mais baixo, ele é de 7%, né? O que se percebe, né, no caso do Brasil é que os estados utilizam o ICMS para, no caso, né, satisfazerem as suas necessidades de operação, né, do próprio estado, em proporcionar os serviços públicos, mas também serve como um instrumento de atração de empresas, atração de novos negócios para o Estado, né? Então há incentivos fiscais, por isso que há essa pluralidade de percentuais, tá bom? Então é este o aspecto fundamental, o Estado ele tem essa liberdade de trabalhar estes mecanismos, né, de redução de tarifas de ICMS como incentivo aí para empresas, de repente, trocarem, né, as suas operações de Estado, ok? Vamos em frente. Lucro real. Como o próprio nome sugere, esse regime de tributação, ele busca, né, determinar primeiramente o lucro fiscal, o lucro considerado pelo fisco como o lucro realmente a ser tributado, né? Sob a visão do fisco, claro. Então, o lucro real é o regime pelo qual há ajustes, ou seja, você tem o lucro contábil, o lucro societário, e você faz ajustes de adições e de exclusões, dependendo do caso. Vamos em frente, conheçamos o lucro real. Então, ele trata-se do lucro contábil apurado. Veja que o lucro contábil, né, é o registro de acordo com a norma societária que a empresa faz. E aí este lucro ele passa a receber adições ou exclusões para ajustar, né, este lucro contábil em termos fiscais. O que acontece é que algumas despesas que a empresa tem, como, por exemplo, multas por descumprimento de legislação, né? Ou até mesmo impostos que foram debitados, deduzidos da demonstração do resultado do exercício, mas que não foram recolhidos, né? Para fins societários está correto, é esse o processo, afinal o tributo está lá no passivo, ou de fato a empresa teve que pagar aquela multa, né? Mas ocorre que pelo regime fiscal, pela legislação fiscal, essas são despesas que não podem ser deduzidas, né, na apuração do lucro. E aí, claro, que nós temos a situação de se encontrar o lucro real a partir do ajuste do lucro contábil, tá certo? Então, este é o conceito do que é o lucro real. É o lucro contábil ajustado por adições e exclusões, que é para fazer com que o lucro fiscal surja, né, a partir do lucro gerado pela contabilidade. Continuemos. Os impostos incidentes sobre o lucro são de âmbito federal. Então, sobre o lucro da empresa, há a tributação de 15% a título de imposto de renda pessoa jurídica, que é o imposto das empresas, né? Agora, no caso do IR, nós temos uma situação aqui
mais complicada, né? A tributação ela não é feita exclusivamente pela alíquota dos 15% em alguns casos. Quando a empresa ela tem um lucro superior a R$20 mil ao mês, então um lucro maior do que R$20 mil, sobre o que exceder esses R$20 mil, a empresa fica obrigada a pagar mais 10%. Então, sobre o que excede a 20 mil, na verdade, nós temos uma alíquota que chega a 25%, né? Então, uma alíquota bastante significativa sobre o lucro gerado pelas empresas. Já a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem uma alíquota de 9% e não tem a figura aí do adicional, tá certo? Bem, de uma certa forma, sobre o lucro que ultrapassa os R$20 mil, só sobre o lucro, nós temos aqui, né, 34% que vão aí para o governo federal, né? E até os 20 mil, 24%. Então, essa é a carga tributária sobre o que a empresa gera de lucro, né? Mais de 1/3 vai para os cofres públicos, neste caso. Vão, no caso, né? 1/3 vão. Continuemos. A escrituração do contábil, ela tem migrado para a área digital, né? Então, a escrituração contábil fiscal, ela é feita também de forma digital, por ocasião do SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1422 de 2013, ela orienta que, para os contribuintes que apuram o imposto sobre a renda de pessoa jurídica pela sistemática do lucro real, a ECF, né, que é o livro que é a escrituração fiscal da empresa, ela substitui, né, ela substitui o livro de apuração do lucro real, que nós chamamos de LALUR. Ou seja, o livro de apuração de lucro real está dentro da ECF, na verdade. Ele é um bloco, né, de informações que está dentro da ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Neste caso, né, não é que o livro está sendo dispensado, na verdade está sendo incorporado à própria ECF, não necessitando que a empresa tenha, neste caso, um livro específico, né, para esta finalidade. Vejamos como isso procede. Vamos lá. O ELALUR, ele é um dos livros contábeis, né, passou a contemplar aí o ECF. Bloco M da ECF, né, é o que nós chamamos de ELALUR. Então, bloco M significa um bloco de informações, né, que na sequência aí é da letra M, ok? E ele contempla aí o ELALUR. O ELALUR, assim como o livro LALUR também, o E aqui é apenas de internet, né, de meio digital. O LALUR é o livro de apuração do lucro real. O livro de apuração do lucro real, ele tem a parte A, na qual são registrados os ajustes do lucro líquido do exercício, do próprio exercício que está sendo escriturado. Então, aqui se lança a data, o que está sendo feito, ou seja, adição de despesa não dedutível referente a multas de trânsito, por exemplo, né? Valor, R$900. E aí você lança, se ele é uma adição, ele viria aqui, se ele é uma exclusão, ele viria aqui, né? Então, nós temos tanto adições como exclusões. Dessa forma, nós totalizamos as adições e as exclusões, e aí sabemos o quanto se ajustou do lucro contábil para se chegar ao lucro real. A parte B, por sua vez, consiste no controle de adições e exclusões que impactarão o lucro do exercício, o lucro real, em exercícios futuros.
Vejamos a parte B do LALUR, portanto, né? Então, a parte B, ela serve para você controlar valores que ajustarão o lucro líquido em exercícios futuros. Então, aqui a data, mesma forma, né? Por exemplo, depreciação acelerada. Então, aqui permite aí a dedução imediata de, por exemplo, utensílios da área agrícola, né? Então, para fins de correção monetária, o mês de referência, o mês de aquisição do bem, o valor, o coeficiente, no caso a ser utilizado aqui para a realização, né, da depreciação mês a mês, o débito ou crédito, dependendo do caso, o saldo e a indicação, se esse saldo é a débito e a crédito. Então, se a depreciação ela é de 5 anos e você ajustou no lucro no primeiro ano ela 100%, agora você tem que ir devolvendo, né, ano a ano, a depreciação relativa ao período futuro. Por isso que a parte B controla as operações que impactarão o lucro líquido no futuro. Vejamos mais. De forma resumida, portanto, o lucro apurado no ELALUR, ele será o lucro contábil mais adições menos exclusões, o que deriva o lucro real. E é sobre esse lucro real que nós tributamos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Cálculo do IR e contribuição social sobre o lucro líquido. Nós precisamos destacar que tanto o IR quanto a contribuição social sobre o lucro líquido são tributos incidentes sobre o lucro e também são tributos federais. Então, é o governo federal que tem o poder de instituir e cobrar tanto o IR quanto a contribuição social sobre o lucro líquido. E de que forma isso se faz? Justamente por meio dos regimes de tributação, que servem para você chegar no lucro tributável. Vamos ver como isso se aplica. Primeiro vamos entender a questão do adicional do IR. O adicional do IR, ele ocorre sempre que a empresa tenha um lucro superior a R$20 mil ao mês. Tudo que a empresa gerar de lucro acima desses R$20 mil faz com que ela seja tributada com este adicional de IR, né? Esse adicional do IR, ele é de 10%. E para você encontrar o lucro tributável a partir de empresas que entraram no decorrer do ano, você multiplica R$20 mil pelos meses, né, que estão dentro daquele exercício social. Suponhamos que a empresa entrou em julho, 1 de julho, ela terá 6 meses de R$20 mil. Então, o limite dela é de R$120 mil. O que a empresa faturar acima disso no período, naquele exercício social, será tributado com os 10% adicional. Lembrando também que antes de se aplicar o adicional, você já aplicou a alíquota do IR normal de 15% sobre o lucro. Vamos ver. Claro que a gente, mais uma vez, aqui vai trabalhar com exemplo, né? Porque o exemplo ajuda a melhor compreensão de vocês da aplicação da teoria que nós estamos vendo. Se o lucro real de uma determinada empresa, e aqui cabe uma observação importante, né? Esse aqui é o lucro contábil, mais as adições menos as deduções, ok? Isso vai dar o lucro real. A empresa já fez isso e já apurou que num mês específico esse lucro foi de R$40 mil. Veja, em um mês específico. E o imposto de renda, como será calculado neste exemplo? Então, R$40 mil, que é o lucro apurado, ele receberá a aplicação da alíquota de 15%, fazendo com que a empresa calcule e recolha aqui o valor de R$6 mil a título de RPJ. Como o limite, né? O limite para o adicional é de R$20 mil, então o limite para o adicional é de R$20 mil, R$40 mil menos R$20 mil ultrapassou R$20 mil
do limite. Ou seja, sobre esses 20 mil reais, você calculará um adicional de 10%. Então, 20 mil reais vezes 10%, a empresa recolherá aqui, no caso, 8 mil reais, né, de tributo. Ou seja, é o total do IR que será recolhido, neste caso, da empresa. É aqui importante destacarmos, né, que aqui é no mês, em um mês. Por quê? Porque se fosse trimestral, o limite seria outro, né? A gente precisaria multiplicar 20 mil reais por 3. Bem, quando nós calculamos o IR, nós passamos a calcular o segundo tributo, também federal, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido. A sua alíquota é de 9% no caso das empresas que não sejam financeiras, né? Porque a financeira tem um percentual diferenciado. Utilizando o mesmo exemplo anterior, a empresa faturou 40 mil de lucro, né? Teve um lucro líquido, desculpa, de 40 mil reais. Aqui nós não trouxemos o faturamento, mas sim o lucro líquido. Então, 40 mil reais vezes os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido, a empresa recolherá R$ 3.600 a título de contribuição social sobre o lucro líquido. E mais uma vez, né, importante destacarmos que este tributo também é federal, assim como é o imposto de renda pessoa jurídica. Combinado? Então, nós calculamos o IR, depois calculamos o adicional de IR e depois calculamos a contribuição social sobre o lucro líquido. Desta forma, nós temos os dois tributos federais calculados e o IR com seu adicional. Vejamos. Vamos imaginar, no caso de empresas, né? No caso do lucro real, as empresas podem apurar o lucro trimestralmente e, claro, recolher o imposto da mesma forma, trimestralmente. O primeiro trimestre se encerra em 31 de março. O recolhimento deve ser feito até o último dia útil de abril. O segundo trimestre se encerra em 30 de junho e o recolhimento deve ser feito até o último dia de julho. O terceiro trimestre termina em 30 de setembro e o recolhimento dos tributos sobre o lucro, o último dia útil de outubro. E o quarto e último trimestre termina em 31 de dezembro e o recolhimento, portanto, é feito até o último dia útil de janeiro. Ou seja, temos aqui uma situação de empresas que pagam trimestralmente o tributo. As empresas optantes do lucro real têm essa opção, né, de pagar trimestralmente. Vejamos mais. Já no caso da apuração anual, há a possibilidade de você fazê-lo por estimativa. A estimativa, como o próprio nome sugere, né, você calcula primeiramente o lucro com base num percentual estabelecido em tabela, que vai de 1,6% a 32%, e aí depende, claro, da atividade da empresa, e depois você compara com o lucro real apurado, né, pela contabilidade, o lucro contábil, ajustados pelas adições e exclusões, e recolhe a diferença. Ou suspende o recolhimento se você já recolheu, né, mais do que o suficiente até aquela data, tá certo? Vejamos mais. Exemplos de algumas adições que a gente poderia dar a vocês. Então, doações e brindes. A empresa vai lançar lá como uma despesa comercial, mas ela tem que deduzir, ela tem que adicionar ao lucro, oferecendo esse valor à tributação. Multas punitivas, impostos não pagos, ajustes de ativos, né, ao valor de mercado, ao valor justo, também a empresa faz em termos societários, mas neste caso são despesas que serão oferecidas também à tributação. Alimentação e despesas de acionistas não são dedutíveis também para esta finalidade. Dividendos recebidos de investimentos em outras companhias, nesse caso aqui eles são excluídos, ok? E ganhos de equivalência patrimonial também são excluídos do lucro contábil para se apurar o lucro fiscal ou o lucro real no caso, tá certo?
Então, são exemplos tanto de adições como de exclusões sobre o lucro. Lucro presumido. O lucro presumido, ele também se utiliza de uma tabela, como o próprio nome sugere, presumido. Então, o governo federal autoriza a empresa a presumir, desde que respeitada a tabela que ele mesmo divulga para cada ramo de atividade. Vejamos lá. O lucro, neste caso, ele é apurado a partir de percentuais de presunção, determinados pelo Regulamento do Imposto de Renda, né, e dispostos em tabela. O artigo 7º da Lei 12.814 de 2013, né, dá o limite máximo de faturamento que a empresa pode ter para ter direito à opção, né, do lucro presumido e não sendo obrigada ao lucro real no caso. Existem casos em que isso é uma opção, a empresa pode optar por um ou por outro. E existem casos previstos na legislação de que não. A empresa é obrigada a optar pelo lucro real ou ela é obrigada ou ela não é obrigada a optar pelo lucro real, podendo, neste caso, optar pelo lucro presumido. Vejamos. Poderão optar pelo lucro presumido a empresas que faturem abaixo do limite de 78 milhões, que é justamente o limite estabelecido, né, pelo artigo 7 da Lei 12.814 de 2013. Esses 78 milhões anuais, eles correspondem a 6 milhões e meio ao mês. Então, se há meses que a empresa não faturou, ela vai multiplicar pelos meses, né, obviamente, que ela faturou naquele período, proporcional a esse número de meses. E a regra principal é de que ela não seja obrigada, independentemente de faturamento, a tributar pelo lucro real. Mas tem empresas? Tem sim. Financeiras, por exemplo, que estão sob a estrutura financeira, o sistema financeiro nacional, né, são são fiscalizadas pelo Banco Central, estas são obrigadas a optarem pelo lucro real, tá bom? Então, neste caso, ela não tem aí o benefício de poder optar pelo lucro presumido. Continuemos. Apuração do lucro presumido. Aqui tem uma informação importante que é a seguinte. O percentual que a tabela de lucro presumido traz, que na verdade é uma presunção do lucro, né? Ela está prevista no artigo 15 da Lei 9249 de 95 e vai determinar a base de cálculo como sendo o faturamento bruto da empresa, deduzidos dos cancelamentos de vendas, devoluções de vendas e descontos incondicionais. Então, a empresa ela vai deduzir estes valores do seu faturamento. Então, aqui o faturamento ele é positivo, né? E isso aqui equivalerá à base de cálculo, no caso, né, da presunção. E aí, com base no percentual específico, você aplica, né, sobre o faturamento e encontra o lucro presumido. Bem, os percentuais a serem aplicados também variam de acordo com o ramo de atividade da empresa. Por exemplo, sobre o faturamento, aplicar-se-á 1,6%, ou seja, o lucro presumido é de 1,6%, para atividades relacionadas com revenda para consumo de combustíveis derivados de petróleo, álcool e gás. Aqui o exemplo, né, posto de gasolina, por exemplo, né? Posto de gasolina. Então, o posto de gasolina tem um lucro apurado, de acordo com a presunção, de 1,6%. Vocês vão percebendo que o lucro, o percentual de presunção, ele vai aumentando, né?
Então aqui, posto de gasolina, ele começa pelo menor, mas já no caso de revendas de produtos e mercadorias, então aqui entram todo o comércio, né? Que não seja todo o comércio, que não seja de derivados de petróleo que entraram no item anterior. Também serviços, mas serviços hospitalares. Serviços, mas serviços de transporte de cargas. Então aqui não entra ônibus, por exemplo, né? Mas sim de cargas, transportadoras. Imobiliárias, então intermediação imobiliária aqui no caso. Atividades rurais e de industrialização. Então, atividades rurais e indústria estão aqui nos 8%, né? Essa industrialização tem um senão, né? Somente no caso, a indústria só entrará aqui nos 8%, no caso da matéria-prima ser fornecida pelo cliente que está contratando. É o caso da construção civil, em que a construtora ela presta o serviço, ela industrializa ali, né? Na verdade, não é um bom exemplo, porque seria prestação de serviço, mas é similar ao que ocorre na construção civil, em que a construtora ela faz a construção, ela faz a parte de alvenaria, enfim, mas quem compra o material é o dono da obra, né? Mas industrialização, no caso que o cliente fornece a matéria-prima, então vamos pensar aí numa facção de roupas, né? É uma indústria, então ela produz roupas. Mas quem fornece a matéria-prima, inclusive com a sua marca, o seu próprio tecido, é quem contratou aquela indústria, né? No caso de uma facção, por exemplo, né? Facção industrial neste caso. E aí a empresa seria tributada pelos 8% e não, né, pelo percentual específico da indústria. Vejamos o próximo percentual, que é de 16%. Para serviços de transporte que não envolvam cargas, porque o de carga cai para 8%, né? Empresas de serviço em geral, por quê? Porque hospitalares, transporte de carga e imobiliária entraria nos 8%. E também há um limite, né? Cuja receita bruta não exceda R$120 mil. Então há um senão aqui, né? Então a receita bruta não pode ultrapassar a R$120 mil para que o percentual seja este de 16%. E vejamos uma maior alíquota, vejam só, né, maior percentual de presunção, que é o de 32%, que são serviços de profissões regulamentadas, como contadores, advogados, médicos, autônomos, enfim, né? Intermediação de negócios, que não seja o imobiliário, porque o imobiliário cai nos 8%. Administração, locação ou cessão de bens móveis e imóveis ou direitos. Então, a intermediação é 8%, mas a locação é 32%, né? Serviços de construção civil, quando a construtora não emprega seus próprios materiais e tampouco é a responsável pela obra. Serviços para os quais não existam percentuais específicos na legislação. Então, 32% são os demais serviços, né, que são executados. É o maior percentual, né, como de fato o serviço em tese, né, teria maior rentabilidade do que uma indústria ou do que um comércio, por exemplo. De situação-problema, mais uma oportunidade da gente colocar em prática os conhecimentos que nós adquirimos e agora nós vamos fazê-lo com o lucro presumido. Vejamos lá. A presunção para fins de contribuição social sobre o lucro líquido é feita da seguinte forma. Então, ela é de 12% no caso de comércio de produtos e mercadorias, indústrias e serviços relacionados a atividades hospitalares e de transportes, neste caso, né? 32% prestações de serviços que não se enquadrem no anterior, então, nem hospitalares e nem de transporte, conforme determinado pela lei, além da intermediação de negócios e alocação ou cessão de bens móveis, imóveis ou
direitos. Então veja que o percentual para a contribuição social do lucro líquido é diferente, né, do percentual de presunção para fins de imposto de renda. Vamos exemplificar, olha só. Uma determinada empresa do ramo industrial, ela apresentou os seguintes fatos e informações relativas a 2020X. Primeiro fato, ela faturou R$1.400.000, houve uma devolução ou devoluções na ordem de R$100.000, houve ganho de capital, então a empresa teve aí, por exemplo, uma venda de imobilizado com ganho, né? Houve o lucro do trimestre apurado foi de R$110.000. E aí, como ficaria o cálculo do tributo? Fato 5 ainda, alimentação dos sócios no valor de R$5.000. Fato 6, diferença de depreciação societária e fiscal, sendo a societária contabilizada a maior em R$5.000 do que a fiscal. Então, se a gente estivesse falando aqui de lucro real, caberia um ajuste, né, por adição neste caso. Qual seria o valor do lucro presumido para fins de imposto de renda, pessoa jurídica? Então, veja só, a pergunta é quanto ao lucro presumido apenas. E qual seria também o lucro presumido, só que agora para fins de contribuição social sobre o lucro líquido. Por que a pergunta aqui é separada, né? Por que não é Por que a pergunta não é qual é o lucro presumido da empresa? Porque, como a gente teve oportunidade de ver durante a aula, a tabela que determina os percentuais de presunção de lucro para o imposto de renda são diferentes dos percentuais aplicáveis no caso da contribuição social sobre o lucro líquido. Por isso que há de se fazer o cálculo do lucro, que será a base de cálculo desses tributos, sempre considerando os percentuais em separado. Sendo assim, ela é uma indústria, ela não se fala aqui qual é o ramo, mas é uma indústria de modo geral. Ela também, neste caso, teve um lucro no trimestre de R$110.000. Vamos ver como tratar os respectivos percentuais. O primeiro passo, e isto aqui é muito importante, é deduzir e adicionar ao lucro, né, ao faturamento, desculpe, aquilo que a legislação determina. Então, nós partimos do faturamento bruto de R$1.400.000 e descontamos as mercadorias que foram devolvidas pelos clientes. Aqui entraria também os cancelamentos e descontos incondicionais, né? Todavia, nós temos que oferecer à tributação o ganho de capital, que ele é uma receita que está lá nas despesas operacionais, como outras receitas operacionais, e no caso, ele não está presente no faturamento. Eu tenho que somá-lo, né, colocá-lo no faturamento, como uma receita obtida, para calcular aí os respectivos percentuais. Ou seja, volta a ser de R$1.400.000 a base de cálculo sobre a qual nós aplicaremos os percentuais de presunção. Então, nós até aqui encontramos apenas o valor base para que a gente aplique os percentuais de presunção, tanto para o IR como para a contribuição social sobre o lucro líquido. Vejamos lá. Então, o percentual da indústria, de modo geral, para IR, é de 8%. Neste caso, R$1.400.000 vezes 8% equivale a R$112.000. Esse é o valor do lucro presumido para fins do IR. Já para fins da contribuição social sobre o lucro líquido, esse percentual, por ser uma indústria, é de 12%. Portanto, sobre o faturamento de R$1.400.000, nós aplicamos 12% e encontramos R$168.000. O que é isso? É o valor do lucro presumido para fins de contribuição social sobre o lucro líquido. Claro que, tanto sobre este, né, como sobre este, nós aplicamos o percentual do IR e adicional, se for o caso, e aqui o percentual da contribuição social
sobre o lucro líquido. Esse de 9% e esse de 15% mais 10%, se for o caso, ok? E assim, respondemos a situação problema, né? Determinamos aí a base, os respectivos lucros, tanto para IR como contribuição social sobre o lucro líquido. Chegamos a mais um momento de interação respondendo a sua dúvida. Eu vou dar aquele pulinho lá no chat e já voltamos esclarecendo as dúvidas e comentários. Até já! Muito bem, um abraço ao Polo de Ceabra, na Bahia, que perguntou o seguinte: e se a empresa faturar mais de 120 mil reais, que tem o direito, né, aos 16% dos serviços específicos? Neste caso, pessoal, ele vai para os 32%, tá? Então, ela é exclusiva até os 120 mil, depois disso, os 32%. Obrigado pela participação de vocês. Vamos à nossa questão de reflexão. Em quais aspectos o planejamento tributário pode contribuir para as empresas? Como nós destacamos, né, o gasto com tributo é muito alto.
E o principal aspecto é a redução dos gastos com tributos dentro daquilo que permite a legislação. Agradeço muito a atenção de vocês mais uma vez e nos veremos na próxima aula com certeza. Até lá!